E isso vai acontecer no próximo jogo, né? Com toda certeza. É bom entender assim, a situação da Escócia, né? A Escócia, quando ela vence por 1-0 o Haiti, muita gente, pô, eles comemoraram o ganho de 1-0. Gente, a Escócia não jogava a Copa do Mundo desde 98. A Escócia, para fazer um gol, é um negócio assim, quase... Ela não ganhava desde a Copa de 90. Exato, o gol da Suécia, né? E é difícil fazer um gol. Eles sabem que para eles é quase impossível fazer um gol. Fizeram um gol, ganharam o jogo. A partir daí, eles pensaram o quê? Temos 2 jogos para arrancar um ponto. Marrocos e Brasil. Aí o Marrocos joga com o Brasil, joga melhor que o Brasil. Opa, o grau de dificuldade talvez não seja muito diferente de um jogo para outro. E não é, de fato não é, né? Perderam só de 1-0 com gol em 1 minuto e meio. Então estão com saldo de 0 e 3 pontos. O empate com o Brasil estão classificados em terceiro. É muito difícil ficar fora com 4 pontos, saldo 0. E, obviamente, o que eles sabem fazer é se defender, né? Você vê que ontem tomaram um gol cedo, né? E ainda assim teve chance, mas não fez o segundo gol o time de Marrocos. Então o Brasil vai enfrentar esse time fechado. E era óbvio. E a Escócia deu um calor, você não achou, Mauro? No final do segundo jogo, tempo deu. A Escócia Depois deu um ele calor começou a em colocar... Marrocos, porque eu fico com a impressão que o Marrocos é meio, sabe, refrigerante de 2 litros. Chegando no segundo tempo, eles não jogam a mesma coisa que o primeiro tempo, não. Seu time cai fisicamente muito. Então aí a Escócia conseguiu alguma chance ali no segundo tempo. No segundo tempo, de fato, mudou bastante o jogo e é bem observada essa questão de Marrocos da queda do segundo tempo. E essa é a estratégia que a Escócia pode ter, se defender e tentar jogar ali pela bolinha que pode salvar. Ontem, numa circunstância qualquer, poderia ter empatado o jogo. Então eles vão jogar pelo empate, vai ser um time super fechado. E se tomar 1-0, não vai sair da postura defensiva. Porque sabe que se sair, toma o segundo e acabou. Então, tomar 1-0, toma 1-0, continua fechadinho aqui, organizado, vamos achar um gol, porque é o empate que a gente precisa. O que é preocupante para o Brasil. Porque o Brasil... O saldo. Porque o Brasil, Trajano, isso você estava na cara, a gente vem falando isso desde a época da contratação do Ancelotti. Pela característica do técnico, dos melhores jogadores de ataque, é óbvio que esse é um time, como disse o Rodrigo, de transição. Não é um time para ficar girando bola e tal, é um time para jogar com espaço. Ontem os haitianos deram esse espaço para o Brasil. Aí um abraço, poderia tomar de muito mais. Não fizeram mais gol porque faltou realmente um pouco mais de apetite. Segundo tempo, o Haiti chutou 7 vezes contra o Brasil e o Brasil chutou 2 vezes no gol. E esse chute do Douglas no final foi o segundo. O Brasil ficou muito tempo com um chute a gol. Gente, segundo tempo inteiro. Isso aí é muito preocupante. O Alisson trabalhou mais que o goleiro do... Evitou. Aí não é puxar puxar sardinha para minha brasa. Teve o chute do Martinelli, que aliás foi um belo chute, né? Travessão. Ô, gente, tem algumas coisas que acabam acontecendo que... Eu queria só antes do entender... Saudar a analogia do refrigerante de 2 litros. Eu achei genial. Eu também... Como é que é essa história do refrigerante de 2 litros, Marinha? Isso. Bom, eu não tomo muito refrigerante, mas na época que eu tomava criança, você abre o refrigerante de 2 litros, não é que nem o de 1 litro. Vai chegando no final, já tá aquela Coca-Cola quente, gás, né? Sem gás, o gás vai e embora. tal. É mais ou menos... Eu sempre usei essa expressão para time que dá uma caída no segundo tempo física. Então você que é fabricante aí daqueles refrigerantes do interior, que a gente provou muito no pontapé, Tubaína. pode procurar a seleção do Marrocos para fazer aí Como é o nome daquele refrigerante lá do Maranhão? Rapaz, a gente tomou Guaraná Jesus. Guaraná Jesus, Guaraná Jesus. A gente tomou todos, tinha Maçã Dom de Ribeirão Preto, era refrigerante, Cajuína São Geraldo. Nós rodamos o Brasil inteiro. E lá na terra do Mauro, Mineirinho. Mineirinho é fantástico. Até hoje lá. Tá até hoje lá, né? que é Mineirinho? Mineirinho é tipo uma Coca-Cola niteroense. É mais adocicada. E o abacatinho, vocês conhecem? Não. O abacatinho é lá de Ubá, terra da minha esposa. É um refrigerante de abacate. Genial também. Tem o mate couro em Minas, então quem curte refrigerantes exóticos tá bem servido Mas de no qualquer Brasil. maneira, qualquer um desses, com 2 litros, a coisa deságua, né? A não ser que seja uma família grande que vai numa refeição. acaba rápido. Aí acaba rápido. O cara solteiro tinha que ser proibido de comprar o Guaraná ou qualquer outro refrigerante de 2 litros, porque fica intragável no final. Eu falava antes desse papo de refrigerantes alternativos sobre alguns fatos que acontecem e acabam acertando times de uma maneira assim... Fortuita. Exato. Machuca um cara, abre espaço para um outro e de repente, bum, o time acerta, né? O Rafinha, ele já sofreu 4 lesões na mesma região do problema de ontem, né? O quadro preocupa a CBF porque há uma sequência de jogos com intervalos muito curtos, para a gente ver quanto tempo vai demorar para o Rafinha voltar. Por exemplo, em setembro de 2025, nessa temporada, ele teve uma lesão na coxa, ele ficou 58 dias fora. Mais tarde, 15 de janeiro, uma pancada na coxa
Ele ficou uma semana fora, perdeu um joguinho só. Teve uma ruptura muscular em 2 de fevereiro desse ano, ficou 13 dias fora. E uma lesão na coxa em março, que foi a última antes dessa que ele sofreu na Copa, custou a ele 34 dias fora. Foram 112 dias no total e 24 jogos. E é dessa lesão que eu acho ele não se recuperou completamente. Porque ele voltou, fez um jogo e meio no Barcelona, sem jogar bem, coisa que não era o habitual dele no Barcelona, ao contrário. E na seleção não aconteceu nada com ele, esses jogos todos que ele fez, né? E ontem, entre outras coisas, impressionante o número de vezes que ele foi pego em impedimento. Eu até ontem à noite, a gente comentava isso aqui, me lembrei da famosa defesa do Internacional de Porto Alegre, em que Marinho Pérez comandava a linha de impedimento. Lembra? Todo mundo caía em impedimento, jogava contra o Inter. Ontem o Haiti fez isso com o Brasil. O número de vezes que o ataque do Brasil ficou em impedimento foi um espanto. Impressionante. Isso aconteceu muito com o Rafinha e ele nem ficou tanto tempo assim em campo, não. Juca, é hora da gente ver esse copo meio cheio, porque o Brasil, enfim, está em primeiro no grupo, classificação encaminhada, ou meio vazio, porque não teve bom futebol, né? Ontem, aqui no Posse de Bola especial, eu disse que precisava ser muito mal-humorado, muito ranzinza, para reclamar de um 3-0. Mas antes que o Trajano falasse, como eu sabia que ele ia ranzinzar, eu ranzinzei. Falei, mas eu estou insatisfeito. Por isso, eu achei, bom, eu não estava nem um pouco otimista antes do jogo. Achava que no máximo ia ganhar de 2-0, com dificuldade, que ia ser um jogo ranheta. É claro, acabou o primeiro tempo, 3-0. Falei, não, agora mete meia dúzia. 3 vira, 6 acaba. E o segundo tempo do Brasil, não há o que me convença que o time jogou preocupado porque o Rafinha tinha se machucado, cada um quis se preservar, porque tem jogos pela frente. É exatamente por isso, porque tem jogos pela frente que você não quer escolher uma logística que é a logística do primeiro do grupo? Ora, então, enfia um saco de gols no Haiti. Porque na Escócia, como disse o Mauro, na Escócia vai ser mais difícil enfiar um saco de gols, porque o que eles sabem fazer é se defender. Se defendem muito bem, por sinal. Temos uma história de pelo menos 1-0 com a Escócia. 74, 7-4. Não é isso? Por isso o Brasil teve que fazer 3 gols no Zaire. No Zaire. Que jogo aquele contra o Zaire também. E o gol do Valdomiro no fim do jogo, né, o 3-0. Esse jogo contra a Escócia, se não me engano, eu queria lembrar outro dia, não conseguia, esqueci de pesquisar. O cara que pegou o Rivelino, batia no Rivelino, eu já vou lembrar. Foram 2 empates em gols, né? Com o Slavia e depois com o Zaire. Isso. Era o Billy Bremer, não? Bremer, Dudu, nada com uma enciclopédia. Estamos aí para somar, seu Juca. Esse time da Escócia eu tenho até a camisa. Tem uma camisa retrô que eu comprei numa dessas coberturas nossas aí. A Escócia de 78, aquela que tem uma gola V, assim, bonitona. Aquele azul marinho é imbatível. Billy Bremer era o ídolo do autor da grande biografia do Dr. Sócrates, que é um jornalista escocês. Andrew Downey. O Andrew Downey, que trabalhou aqui no Brasil muitos anos. Espetáculo. José Trajano, eu quero que você fale agora do fundo do seu coração. O desempenho da Copa do Brasil até aqui, dá pra gente classificar como decepcionante ou tá dentro do que você esperava? Você não esperava nada muito diferente disso? Não esperava muito diferente, não. Pelo que a gente viu nos amistosos, esse 1 ano de trabalho do Mister, da estreia contra o Marrocos. Na verdade, verdadeira, como diria o outro, o trabalho do Mister é decepcionante. É decepcionante. Porque esse jogo contra o Haiti caiu do céu. Caiu do céu. O torcedor que não acompanha muito futebol vibrou. Os bares estavam lotados ontem, apesar do horário, muito tarde aqui no Brasil. As imagens que a televisão mostrava, as pessoas comemorando em Recife, na praia de Copacabana, não sei o quê, vibrando como se tivesse sido uma vitória histórica, um feito espetacular. Não foi. Claro que você pode dar, arrumou um pouco mais o time. Vamos dizer que seja verdade. Com o Matheus Cunha ali na frente, o Paquetá jogando melhor. Mas o Brasil é muito lento. Você compara o Brasil. Agora nós temos 2 jogos para comparar. Tínhamos 1, agora temos 2. Compara a intensidade do jogo brasileiro, jogando contra um time fraquíssimo como o Haiti,
com a intensidade de um time como a França, como o time da Suécia, da Inglaterra, Até os Estados Unidos. os Estados Unidos, que vem jogando muito bem. Então eu faço essa comparação e isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Contra a Escócia vai ser isso que o Mauro falou, quer dizer, fazer gol na Escócia, esse mamão com açúcar que nós tivemos ontem, a bola lançamento do Vini Júnior, Paquetá de 40 metros, não sei o quê, certamente não vai acontecer. E vamos precisar de saldo. Os jogos são ao mesmo tempo, né? Simultâneo. Simultâneo. Vamos precisar de saldo. Mas então o que eu acho que até agora não me convenceu o trabalho do Mister. É que ele mesmo diz, não, a Copa começa depois, né? Então o que nós estamos vendo não é Copa, é pré-Copa, segundo ele. Vamos ver se melhora. Não me entusiasmei, aconteceu mais ou menos o que eu esperava. Jogou para o gasto com algum acertozinho aqui, um acertozinho ali. Agora, será que vai de acertozinho aqui, acertozinho ali? Se continuar assim, essa Copa é diferente das outras, porque tem 16 avos, você pode não chegar às oitavas. Porque o adversário que o Brasil vai pegar, o próximo adversário é o Brasil, já falamos aqui sobre isso. É um adversário muito mais verdadeiro do que Haiti. Porque tem muito mais cara de Marrocos, vamos dizer, né? O Japão, a Suécia, a Holanda. Então, corre o risco da gente rodar antes de chegar nas oitavas. Mas vamos ver o que acontece. Ó, preparem o corte aí, galera da edição, porque Mauro César Pereira vai falar agora sobre Lucas Paquetá. Maurão, Paquetá foi um dos mais criticados, né, no primeiro jogo do Brasil contra o Marrocos, e ele mostrou certa evolução, assistência, né, nesse jogo contra o Haiti. Queria que você falasse sobre a tranquilidade que pode ter trazido para o próprio Paquetá e para quem acompanha a seleção brasileira essa subida de crescimento, embora o adversário, muita gente vai falar, Haiti não é parâmetro, mas foi bom ver o Paquetá tentando jogar mais próximo do que a gente sabe que ele pode jogar. Mas eu achei que ontem também houve uma outra forma de organizar o meio-campo, né? Ele jogou mais pela esquerda, o Bruno pela direita. Não teve aquela preocupação de fazer o corredor direito, o Rafinha estava por ali, depois o Ryan após a lesão. Então ele jogou muito próximo ali até do Douglas no lado esquerdo, ajudando a proteger o lateral, até ele pôde subir um pouco mais. Participa de 2 gols, né? Ele recupera a bola, dá a bola no Vinícius, Vinícius faz assistência para o Rafinha, depois ele faz o lançamento para o gol do Vinícius. Aquela coisa, né? Assim, eu acho que o Paquetá é um jogador, às vezes, muito questionado, porque ele custou muito caro e, enfim... Eu vejo até gente que critica o Paquetá, que fala umas coisas tão absurdas que eu acho que eu nunca vi o Paquetá jogar. Cada coisa que se fala que, pelo amor de Deus, ou porque o cara não gosta do Flamengo também. Fala português, claro, né? Muitos comentários contaminados também que a gente ouve aqui ou acolá. Dos cortes, porque eu não paro para ver integralmente essas bobagens. Elas aparecem, né, inevitavelmente. Eu acho que foi bom para ele, acho que é bom, claro, para o técnico. E o Matheus Cunha também, né, cara? Que eu não entendo por que foi escanteado, assim. Ele não merecia ser escanteado, pelo que ele vinha apresentando antes. Ele é um cara que ontem, ele rouba a bola e faz o primeiro gol, aparecendo como centroavante. Ele defende, ele faz um trabalho coletivo muito importante. E ele libera mais o Vinícius. O Vinícius fica sem função defensiva, porque ele volta para se aproximar dos meios, tentar recuperar a bola, tentar bloquear um passe. Ele joga muito para o time. E está aparecendo na área, de fato, que ele fez 2 gols. Né? Apareceu no gol como centroavante. Os 2 gols típicos de centroavante, né? Um na finalização, o segundo, o primeiro, dividindo ali com o zagueiro adversário. Então acho que para esses 2 jogadores foi muito bom. E acho que, assim, achei muito estranho o Ryan ter entrado e não o Luiz Henrique. Imagino que nos treinamentos alguma coisa está acontecendo que o Ancelotti optou pelo ex-jogador do Vasco. Porque o Luiz Henrique tem mais horas de voo, né, na seleção, é um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais velho, embora o Ryan esteja muito bem, inclusive na Inglaterra. Eu acho que eles vão disputar essa posição ali, nos treinos da semana, na observação do técnico. Só que, ao contrário do que, já falamos isso, né, foi esse jogo, esse vai ser um jogo que não vai ter tanto espaço para correr com a bola. Não vai ter tanto campo para você acionar em velocidade um Ryan, o Luiz Henrique ou o Vinícius do outro lado. Mas eu não acredito que ele mude o desenho para ter um 4-4-2, botar mais um cara no meio campo, tentar ter mais um para gerar a bola. Não acredito que ele faça isso, não. Ele era refém de um 4-2-4, agora é um 4-3-3. Não creio que ele mude. E não vai ter muito tempo para treinar, porque olha aqui, a situação, hoje é folga. Vai treinar no domingo. 3 dias, domingo, 3 segunda dias. e terça, quarta é o jogo. Quarto é o jogo. Mas Quantos dias? Tem 2 dias para treinar. 3, né? Domingo, segunda e terça. Mas esse é um Aí jogo... terça viaja, dorme lá, esse quarta é um jogo. jogo pro extremo driblador, né, Mauro? Pro externo desequilibrante? Pro externo desequilibrante. Sim, para abrir espaço. Né? Tem que ter alguém que drible.